Olá a todos, mais uma vez no nosso canal. Hoje nós vamos bater um papo. Vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Vamos falar sobre depressão ou qualquer doença psiquiátrica. Vamos falar sobre ego e como doutrinarmos ou tentarmos doutrinar o ego. No final vamos passar algumas técnicas, né? Logo após esse vídeo, eu vou deixar para passar essas técnicas. Logo após esse vídeo, eu vou fazer outro com as técnicas de mentalizações, de autoafirmações, para podermos tentar ou auxiliar a doutrinar o ego. Então, para começar, vamos dizer que não vamos falar uma coisa com a tonalidade de a verdade absoluta. Nós vamos bater um papo. Então não estamos dizendo que foi realmente dessa forma que aconteceu. Porém, os ensinamentos de Jesus se abrem a um leque de entendimento. Todos eles para o bem, né? Então, a forma que eu vou falar é uma forma de entendimento que pode nos auxiliar em determinadas situações, em diversas situações. Conta-se, né, na Bíblia que Jesus foi ao deserto, né, e no deserto ele ficou em jejum. E lá ele foi tentado por Satanás ou pelo diabo. Vamos tentar traduzir isso. Deserto pode, eu disse pode, simbolizar um vazio existencial, um momento de depressão. O jejum pode simbolizar, eu disse pode simbolizar também uma fraqueza espiritual. Então esse momento de fraqueza, esse momento de depressão ou de qualquer questão psicológica, né, psiquiátrica, no caso, ele faz com que a nossa energia, que as nossas vibrações abaixem, nos tornando mais aptos a entrar em sintonia ou a receber uma influência maior de entidades não muito boas. Então existem duas coisas. Ou Jesus entrou no deserto, né? Entrou num estado de depressão e fraqueza espiritual ao ponto de um obsessor, de um espírito chamado Satanás, ou diabo, que significa o opositor, ou seja, aquele que pensa e quer ao contrário do que Jesus ensinou. O opositor é tudo aquilo que é oposto a nós. Se eu amo, ele odeia. Se eu perdoo, ele não perdoa. Então ele é sempre o oposto. Se eu falo a verdade, ele mente. Então, Satanás não é necessariamente um ser, uma entidade, mas pode ser qualquer um vivo, ou morto, encarnado ou desencarnado, que se comporte no lado oposto. Vamos dizer que no lado negro da força, né? Uma brincadeira referenciando Guerra nas Estrelas. Então, pode ser que Jesus se rebaixando, no caso, ficando depressivo. Como Jesus estava num corpo humano, natural que ele passasse por várias situações humanas. E a depressão é uma situação, é uma questão natural nossa. Todos nós podemos passar por isso. Então Jesus pode também, poderia também. Isso não diminui em nada o mestre. Então, vamos dizer que Jesus passou por esse estado depressivo, estado de fraqueza, e aí um obsessor, né, o Satanás, no caso, se aproximou, influenciando-o, ou tentando influenciá-lo a dominar o mundo. Pink cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Mas mais ou menos isso. Porque
essa entidade, se foi realmente essa entidade, ela mostrou todos os reinos e disse que ele poderia dominar todos os reinos se ele se ajoelhasse, se rendesse a essa entidade. Esse se render não quer significar necessariamente se render a um ser também. Tá? Pode significar outra coisa que eu vou dar um exemplo. Então essa entidade queria que Jesus ajoelhasse. Então, Jesus não ajoelhou. Jesus lutou contra as ordenações, contra os impulsos, contra as influências dessa entidade. Então entendemos uma coisa, na questão psicológica e emocional. Tudo que vem à nossa mente e ao nosso coração, ao nosso impulso muitas vezes, que for contrário ao bem, contrário aos ensinamentos de Jesus, de Buda, contrário aos ensinamentos do bem, do amor incondicional. Tudo isso devemos lutar e não seguir. Às vezes vem uma vontade, fulano está uma vontade não, um pensamento, uma ideia, fulano está me tirando, fulano está querendo me passar a perna. Ou observe por outro ângulo. Deixe nas mãos de Deus. Se fulano tentar me passar a perna, se não for de meu merecimento, não vai acontecer. E isso é coisa da minha cabeça. Ó. Não se deixe levar pelas chamadas neuroses, que não são neuroses, são influências espirituais, muitas vezes, que nós se conectamos e nos deixamos levar por essas influências. Agora vamos dar um outro exemplo. Vamos dizer que Jesus estava no deserto, né, um estado depressivo, em jejum, ou seja, fraqueza de alimentação, fraqueza espiritual. Naquele momento, tá? Não é que Jesus era fraco, não, nada disso. É uma condição que foi passageira, pela condição dele estar em corpo humano, vivendo como ser humano. Então, ele teve esse momento e não necessariamente foi um obsessor que se aproximou dele. Ele teve uma luta interna entre ele e o próprio ego dele. E esse ego, essa outra parte, porque todos nós, temos, vamos dizer, o lado negro da força e o lado branco da força, o lado do bem. Temos o lado do bem e o lado do mal, negativo. Temos o yin e o yang. Temos essas polaridades. Vivemos numa dualidade. Né? Vivemos num mundo onde tem pessoas boas e pessoas más. E proporções diversas. Então, eu tinha paralisado o vídeo. Vamos continuar de onde eu parei. Então, pode ser que era o ego de Jesus. Nós temos o lado positivo, o lado negativo, como eu estava falando, né? Então, o próprio ego, o que é o nosso ego? Nosso ego é essencial para a nossa individualidade, tá? Para nós fixarmos a nossa individualidade agora como encarnados. Porém, nós somos espíritos eternos. Então, se eu sou espírito eterno, eu não sou o espírito, né? A personalidade agora é Daniel. Personalidade agora é homem. Personalidade agora é moreno, é gordinho, está gordinho, né? Essa é a personalidade agora. O ego fixa isso. Porém, o espírito é atemporal, é eterno. Então, eu posso ser mulher, eu posso ser branco, eu posso ser alto, etc, etc, etc. Então, eu não tenho que me apegar às questões do ego. Eu tenho que conviver com o ego sem me deixar levar por esse ego. E o ego, ele quer sempre os primeiros lugares.
O ego, ele quer ser ele é o número 1 da sala de aula, né? Já viu aqueles filmes americanos onde tem aqueles garotos que são jogadores de futebol americano, que são os melhores da escola, os que batem nos outros e tal? Então, é mais ou menos isso. O ego, ele é o cara. O ego, ele quer se manter no alto. Então, toda vez que algo ameaçar o ego vai se fazer com que você sinta raiva. Vai sentir raiva e, muitas vezes, atacar. Esse atacar nem sempre vai ser agressividade, tá? Nós, como somos seres inteligentes, podemos usar meios para nos vingar, para fazer maldades aos outros, etc. O ego é extremamente vaidoso, ele quer chegar na festa e ser o número 1. É aquela história, vamos dizer, as mulheres, né? Mulheres que estão me ouvindo, querem chegar na festa e vamos abalar, vamos arrasar, sair hoje para causar. Isso é ego. O ego é extremamente sensual. Ele tenta competir porque ele quer ganhar o outro. O ego é extremamente competitivo. E o ego é extremamente dominador. Tudo isso são coisas do ego. Quem quiser saber mais, estude sobre o ego, né? E sobre superego, etc. Mas devemos equilibrar essas questões, não nos deixar. Porque, por exemplo, se eu tenho vaidade, vamos dizer, né? A vaidade em equilíbrio, a vaidade faz parte do ego. A vaidade em equilíbrio vai fazer com que eu me cuide, corte meu cabelo, faça minha barba, que eu não fiz ainda, tome banho, né? Saia arrumado, beleza. Essa é a minha vaidade equilibrada. Agora, a vaidade desequilibrada vai querer que eu chame a atenção dos outros. Então eu não vou me arrumar somente para estar arrumado. Eu vou me arrumar para causar. E muitas vezes nesse causar, eu perco a noção do ridículo. O ego faz isso. O ego é extremamente ganancioso. Ele passa por cima dos sentimentos para poder ganhar aquilo que ele quer. Então pode ser que Jesus estava numa luta interna entre ele e o próprio ego. Ele entrou nesse estado depressivo, esse estado de fraqueza espiritual, né, de problema psicológico, e a mente dele pensou mais ou menos assim: caramba, eu sou o cara, eu consigo curar, né, eu consigo andar em cima das águas, eu consigo transformar água em vinho, consigo, e várias outras coisas que a gente não sabe, consigo ressuscitar, e o que eu falo, esse povo não quer escutar, esse povo aí não quer aprender não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dominar o mundo. Então, o próprio ego dele também, provavelmente junto com uma influência espiritual, podia estar querendo que ele fizesse isso. E a história, a parte dele se ajoelhar na frente da entidade, na frente de Satanás, porque Satanás é aquilo que é oposto. Então, nós temos o bem e o mal. Então, temos também um lado oposto dentro de nós. O ego em desequilíbrio, eu friso, em desequilíbrio, é esse lado oposto. Então, esse lado oposto poderia estar lutando contra ele, contra o lado do bem. Existia uma luta interna, e esse lado oposto queria que o outro lado se rendesse, se ajoelhasse. E o se ajoelhar, simbolizando se render a esse lado, faria com que Jesus mudasse o polo, e em vez de ser uma pessoa boa, ia ser o dominador do mundo inteiro. Mesmo ele vendo futuro e tal, mas vão dizer assim, mas o diabo mostrou para ele o futuro, todos os reinos.
isso aí pode ser a própria mediunidade dele, que fez com que ele visse toda essa amplidão. Em outra parte, Satanás, seja a entidade ou seja o próprio ego dele, né, ou seja a própria mente dele, tenta fazer com que ele se jogue. Se foi uma entidade, essa entidade tenta fazer com que ele se jogue, para comprovar se ele tinha poder ou não, ou até para destruí-lo, se suicidar, para destruí-lo, porque a entidade pode ter visto que não ia conseguir ganhar nada ali. Outra situação é que se foi o ego dele mesmo, o ego dele queria provar para si mesmo que tinha poder, ou então também se autodestruir para que não viesse a se render ao mal. Ele poderia estar naquele momento prestes a eu não vou aguentar. Se eu não me destruir agora, eu vou me deixar levar pelo lado negativo da coisa. E aí ele teve essa vontade, esse lapso de se jogar. Se jogue, se você for filho de Deus, mesmo os anjos vão vir. Mas Jesus mostra que o esforço mental e emocional tem que ser maior do que esse lado negativo. Então toda a luta contra a questão do ego, para doutrinar o ego, vai começar numa luta interna, seja com você mesmo ou com outras entidades, e muito provavelmente vai ter as duas coisas juntas. Você vai lutar contra você e contra o seu próprio ego e contra as influências dessas entidades. Somente a sua força mental tem que ser grande para que você não se deixe levar pelas influências ou do ego em desequilíbrio, ou dessas entidades. Então fica aí o nosso papo, espero que tenham gostado. Se quiserem conversar, deixe nos comentários que eu darei a resposta de alguma coisa. Se quiserem indicar temas, também deixe o like de vocês. É importante para esse vídeo se espalhar. Muita paz a todos.